meus amigos ouvintes do Grupo Espírita Fé Esperança. Sejam bem-vindos ao início do Evangelho no Lar Online. E vamos aguardar aos irmãos a entrar na nossa sala para que a gente possa iniciar a nossa semana muito bem, né? Com o Evangelho, convidando Jesus, os bons espíritos a estarem conosco. Olá, boa tarde, Marileide. Olá, Amanda, Aline. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos aguardar. Oi, Cris, tudo bem? Saudade, querida. Quinta-feira tô lá na fluidoterapia, hein? Oi, Josi, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Evangelho no Lar. Vamos aguardar a nossa irmã Graça, né? Ela gosta de fazer os estudos. Todos nós, né, gostamos de estudar o Evangelho um pouquinho. Na realidade, trazendo e convidando Jesus para dentro do nosso lar, os bons espíritos, para fluidificar, para tirar aquelas energias, né, ruim do nosso lar, dos nossos corações, abençoando os nossos irmãos que têm necessidade também, mesmo que não participe conosco do Evangelho, que fica no outro cômodo ali, quietinhos, mas estão recebendo, com certeza. Na rua toda recebe, né? Que está dentro do nosso lar. Oi, Joana, tudo bem com você? Boa noite, né? Ainda tá claro, até estranho, mas é boa noite. Quer dizer, vai chegar ainda 6 horas, Joana. Faltam uns minutinhos. Espero que todos tenham passado uma semana que tenham superado as expectativas, suas provas, né? Que no momento de aflição, no momento de provação, a gente lembre, né, de fazer a oração, de respirar fundo. Oi, Tati, tudo bem? Para que a espiritualidade venha até nós e nos dê força, nos dê paz e tranquilidade. Porque o mundo, né, tá tão violento, tantos pensamentos negativos, que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Manter a paz dentro do nosso coração. Às vezes nem no nosso lar a gente consegue, mas a gente tem que orar para manter em paz o nosso coração. Ontem foi tão bonito a palestra, que no final o André colocou um vídeo bem bacana falando sobre a paz. Mas vocês dão uma olhadinha lá. E Joana? Todos nós estamos precisando de muita força, se agarrar, ter fé, acreditar, né, que a gente é amparado. Muitas vezes a gente não consegue enxergar a nossa situação, porque a gente está tão assim emaranhado no meio dessa força violenta que está, infelizmente, no nosso mundo. Mas com calma, orando, pedindo a Jesus que nos oriente, nos ajudando, a gente consegue. Se Deus quiser, nós não somos desamparados. Muitas vezes a gente não enxerga e a gente não sente, porque estamos naquele rodilhão, né, de dificuldades, mas nós estamos sendo amparados. Nós não somos esquecidos. Boa noite, Celso, tudo bem contigo? Manda um beijinho para sua mãe, para Cida, muitas saudades de vocês também. Deve ter acontecido alguma coisa com a Graça, porque ela ainda não entrou. Ó, às vezes é a internet. Vamos pegar o nosso evangelho. Eu estou aqui com o meu evangelhão e com a nossa aguinha. Quem precisar de água fluidificada para tomar com os remedinhos, eu uso muito para tomar com meus remedinhos. Muito bom. Potencializa. O Celso está dando boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Isso aí, Celso. Falta 1 minutinho para 6 horas. Deixa eu aguardar a nossa irmã entrar. Se ela não entrar, eu já vou começar a fazer a nossa leitura, né?
da página de hoje é do livro Agenda Cristã. Eu gosto muito desse livrinho porque são mensagens, ele é do Chico Xavier e de o Espírito André Luiz. Então, assim, são histórias, a Graça escreveu para mim, que ela já está entrando. Então, são, assim, mensagens curtinhas, que é bom a gente ler, deixar do ladinho da nossa cama, e todo dia de manhã fazer uma pequena leitura, é muito bom. Então, vamos, né, começar a ler, até esperar a Graça chegar. A página chama Em Favor de Você Mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência para que os outros auxiliem sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceder a vida tão livremente quanto você. Aqui ele está falando, né? Trazendo várias situações em que, assim como eu quero que seja feito para mim, que eu faça para o meu irmão. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. A Graça entrou, já mandou aqui o recadinho, vou colocar ela aqui dentro da sala, só um momentinho. Página. Até está entrando. Boa noite, boa tarde, boa noite. Então, não aparecia para mim. É? Vocês. Não, de jeito. Eu já estou aqui 5 minutinhos. Então, e eu tentando entrar, já mandei um monte de recado pelo WhatsApp para vocês aí. A Michelle Costa que veio falar comigo. Chegou agora. A internet está lenta. Ah, tá. Porque eu não conseguia entrar, nem aparecia o símbolo do ao vivo, tá? Você vê. Tá Mas bom, não. Vamos lá. Estou continuando aqui a ler. Estou lendo. Tá, uma boa noite para todos. Muita paz. Refira-se a você o menos possível, colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Com certeza, os nossos inimigos, eles nos estimulam a melhorar. Muito embora a gente fique meio brava, né, com eles, mas eles nos estimulam a meditar e a ver o que é que nós estamos errando, deixando de fazer. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Olha que interessante. Nós nunca vamos agradar a todos. Eu sempre falo que o mais importante é fazermos tudo da melhor forma possível com a nossa consciência tranquila. Aí sim, a gente vai lá para Jesus, que ele, com todo o amor, com todo o carinho, agradou a todos, quem dirá a nós, né? Mas o importante é que a nossa consciência esteja tranquila. Feito o melhor que podíamos fazer. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. E se houver necessidade, talvez aquele erro a pessoa vai aprender depois, se não for queda para ele. Mas se for prejudicá-lo, se for prejudicar alguém, chame-o no cantinho e converse com ele de forma a não ofendê-lo, né? Que aí sim é necessário a gente intervir. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação, examine-a com um sorriso silencioso,
Estude-lhe o processo calmamente e logo após transforme em material digno da vida. Então, habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Bom, é o que tudo nós estamos passando e é o que nós sempre citamos e colocamos na nossa vida. Em todas as palestras, em todos os estudos, todos os nossos evangelhos, a graça, todos os nossos irmãos sempre falam que apesar de nós estarmos aqui estudando esse evangelho, que as letras sejam enormes, mas o mais importante é praticar. Porque sem praticá-lo, a gente ainda não conseguiu ter o evangelho dentro de nós. O importante é a gente devagarzinho ir conquistando e praticando o evangelho do Cristo todos os dias, em todos os momentos, nem que seja assim. Se escorregarmos, porque vamos, né, Graça? Escorregar todos os momentos. Somos ainda espíritos em ascensão, mas o importante é levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, pegar assim a reta com Jesus e seguir adiante. Que é isso que nós estamos tentando e nos esforçando a cada dia fazer. Vamos à nossa oração, antes da Graça para fazer o nosso estudo. Vamos fechar os nossos olhos do corpo, abrir os olhos da alma e agradecer imensamente a semana que passou, pelas provações, pelas conquistas, pelos deslizes, pelos erros que foram lições, mas que nós estamos aqui, Senhor, novamente contigo, te convidando para vir ao nosso lar, convidando aos amigos espirituais para que estejam conosco, fazendo uma varredura em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas, todos os pensamentos negativos, todos possíveis irmãozinhos que possam estar nos influenciando de alguma forma. Que eles sejam conduzidos a hospitais, né, a casas, a lugares onde eles serão esclarecidos, porque aqui eles estão nos prejudicando e a eles também. Então pedimos a essa espiritualidade querida que nos intua, que intua a nossa irmã, para que nós possamos, né, colocar e fazer um bom estudo para praticá-lo no dia a dia. Fique conosco, queridos amigos celestiais, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Vamos lá, né? Estamos ainda, né, nas reencarnações, falando de reencarnação. É um assunto muito interessante. Eu não me canso de estudar, eu não canso de saber, de assistir filme, eu amo, adoro assistir filme de reencarnação. Então, assim, para mim, posso estudar um monte de reencarnação, né, Graça? A gente está sempre feliz e trazendo coisas novas. Sim. Estudando sempre e até acompanhando a parte da ciência. Que também está muito interessada nesse assunto, né? Legal, muito legal. É. Então, para a gente não se alongar mais, que a Graça tem um monte de coisa para falar, vamos lá no capítulo 4, item 24, instruções dos espíritos, limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? Ué, tem limite? Vamos ver aqui. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequente, menos sujeito a vicissitudes. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, conforme o mundo levado a viver. O espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. É que para aqui, Graça? Não, vamos um pouquinho mais. Continuar, né?
O próprio espírito passa por transformações sucessivas. Vocês veem que não é uma coisa assim rápida, né? Torna-se cada vez mais etéreo, mais fluido, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, esses últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. E se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela, mais ou menos, rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado do desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga, o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, que nós já estudamos, erraticidade, esse nome, o que significa, é ele mais ou menos de todo, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. É São Luís que falou, Paris, 1859. Passa a palavra para a Graça. Antes de começarmos o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma retificação numa informação que eu dei semana passada sobre o livro Renúncia. A personagem é Alcione e não Celina, como eu falei. Eu imaginei, mas eu fico lendo muitos livros, estudando, e na hora, para mim, eu tinha falado Alcione. Depois, uma pessoa falou comigo, Graça, você colocou Celina no livro Renúncia? Eu falei, não. Ela falou, colocou. Aí eu fui ver. E realmente... Nem eu. Mas, gente, Celina está lá nos livros do André Luiz. Vai lá que vocês encontram a Celina, né? E no livro Renúncia é Alcione, que já não precisava reencarnar na Terra. Então, como nós estamos falando de reencarnação, quais os seus limites? Não existe limite para a reencarnação. Nós, espíritos que estamos em evolução, vamos diminuir a quantidade desse processo reencarnatório à medida em que nós vamos aprendendo a viver dentro das leis de Deus. O que nos coloca reencarnando é quando nós desobedecemos a lei de Deus. Não existe em nenhum momento o castigo divino sobre você vai reencarnar, porque você vai pagar tudo que... Não, não, não. A lei de Deus, ela é clara, é amar ao próximo, não é? Sabe, é a lei de causa e efeito. Deus criou leis, às quais nós estamos submetidos. Assim como na sociedade, todos nós, às vezes, ficamos até revoltados quando nós acreditamos que o juiz não cumpriu com a legislação, foi mais reticente, Nós, seres inferiores, questionamos leis, defendemos ou atacamos. Deus não. Deus criou as leis justas, Deus é bom, é perfeição, e se você segue as leis de vida, você reencarna menos. Não há limite para a reencarnação, porque Deus é bom. Então, a reencarnação não é castigo. A reencarnação é um processo em que você adequa a uma situação que você não conseguiu compreender, não conseguiu vencer aquela etapa. E aí, como
você não aprendeu aquela lição, você teve dificuldade de exercer aquele compromisso que você tratou na espiritualidade, que você pediu, né? O pessoal fala assim, eu não pedi para reencarnar nessa família. Não pediu, chorou, implorou, fez propostas, né? Pediu para pagar em carnê. Enfim, você pediu para reencarnar. Porque quando nós estamos na erraticidade, como nós já falamos, é um estágio que o espírito fica na espiritualidade, não tem nada de ficar errando pelo mundo afora, não. Não, é um estágio que você faz na espiritualidade para aprender e aprimorar o seu perispírito para uma nova experiência. Você, quando vai, meu filho vai para a escola, vai aprender a ler e a escrever. Aí você prepara o caderninho, prepara o materialzinho dele para ele ir, né? Às vezes você ganha um uniforme, ou você prepara, ou você costura, enfim, você prepara aquele filho para ele entrar naquela série correspondente ao seu aquilo que ele já sabe. Se ele não sabe nada, ele vai provavelmente para o jardim de infância, e ali ele vai aprender a controlar, né, aquilo que a gente chama de controle motor, para ele poder aprender a fazer os gestos que farão as letras, depois as frases, enfim, você vai preparando para quando ele começar a ler, ele poder entender um pouco mais do que quando ele aprendeu a letra A. Assim somos nós na espiritualidade, criados simples e ignorantes, mas com as mesmas oportunidades que esses grandes espíritos que demonstraram a sua grandeza na Terra tiveram. Só que eles fizeram uma opção diferente. Se a gente pegar Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso, né? Porque naquela época era fulano da cidade de Tarso. Então, o Saulo era da cidade de Tarso. Muito inteligente, um doutor da lei, com toda a intelectualidade aflorada. Porém, na prática religiosa, ele tinha um entendimento de que quem seguia as leis fora das leis de Moisés, ele tinha que ser perseguido e morto. Até que ele reconhece a sua fragilidade, comunga com as leis do Cristo e dá uma viravolta na vida dele, no sentido de como agir. E aí, ao mudar toda a sua forma de viver, ele se torna um grande seguidor, um grande propagador do cristianismo naquele tempo. Todos nós podemos fazer esse 360 graus nas nossas vidas. Só que a gente é um pouquinho preguiçoso, né? A gente é vaidoso, né? Eu vou mudar? Peraí, né? O que eu falo tem que ser... eu não posso retificar um erro. Você vê, eu estou retificando um erro que eu cometi semana passada, né? Que eu troco uma heroína pela outra. Todas as duas de grande status espiritual. Mas eu preciso retificar isso. Então, a necessidade da reencarnação, as suas limitações, não tem importância. Deus não castiga você para você reencarnar. Você vai reencarnar porque é o castigo que eu vou te dar. Não. Pelo contrário, toma aqui, meu filho, mais uma oportunidade. Está aqui mais uma oportunidade para você entender que as leis de Deus, as leis criadas, elas têm que ser para o aprimoramento da humanidade. Não é uma questão individual. Não é só você. Olha a sua volta.
quantos espíritos criados simples e ignorantes estão podendo evoluir. E aí vem a questão do perispírito, porque nós temos o corpo físico moldado através do perispírito. Por que nós precisamos desse perispírito, que é um corpo semimaterial? E temos o espírito. O nosso processo de evolução, ele está dentro do espírito. O espírito vai evoluindo. Mas é preciso que nós tenhamos esse perispírito, quer dizer, uma pele que reveste, né? Um molde do nosso corpo, porque é lá que ficam guardadas as impressões, principalmente aquelas que nós fazemos no nosso corpo. Com a nossa inteligência, né, ainda precária, nós vamos maculando aquele corpo espiritual, semimaterial, que vai servir para vidas sucessivas através das transformações. Nós nos lembramos do livro do André Luiz, Nosso Lar, quando aquela mulher chega nos portões da colônia espiritual Nosso Lar e pede socorro, e grita, e chora. E André Luiz se penaliza com a situação daquela mulher. E o benfeitor espiritual, ele vai atrás e pede socorro para aquela mulher. Como que pode aquela criatura sofrer e ninguém prestando atenção? Ele chega a ter uma crítica a respeito daqueles que comandavam aquela colônia espiritual. Como não socorrer aquela mulher? E aí ele é chamado a observar mais de perto o perispírito dela. E quando ele começa a observar aquelas manchas escuras que ela traz, como se fosse uma lepra no corpo, ele começa a observar rostos de bebês naquelas marcas. E aí ele é alertado de que aquela mulher tinha feito tantos abortos, era uma aborteira. Ela tinha matado tantas crianças, tantas mulheres, com a sua imperícia, com a sua falta de amor ao próximo, que ela estava fora do nosso lar, também porque ela ainda não tinha reconhecido o erro dela. Então, ainda estava nelas marcas daquilo que ela tinha feito de errado, que é contra a lei de Deus matar qualquer criança, qualquer ser, não é? Está lá no Livro dos Espíritos. Você só pratica o aborto em caso de risco de vida para a mãe, ou em casos em que são muito extremos. Fora isso, deixa nascer. Quando eu estava grávida da minha filha, Ana Carolina, e que eu fazia o pré-natal, eu tinha uma amiga que fazia um pré-natal junto comigo, mais ou menos na mesma época de gravidez, né? De semanas, meses de gravidez. Que um dia a secretária, ela saiu assim, marejando os olhos d'água, assim, chorando. E aí eu perguntei, o que será que aconteceu? Então, essa secretária falou comigo assim, olha, pergunta ao médico que ele vai te falar. A história é muito triste. E eu era muito amiga dessa pessoa, perguntei, por que o fulano saiu chorando daqui? Ele falou, porque hoje eu fiz com que ela tomasse ciência, e o marido dela estava junto também, de que o neném não tem cérebro. E que agora ela tem a oportunidade, nós estávamos mais ou menos com 5 meses de gravidez, de resolver o que ela quer fazer, porque pela lei é permitido ela fazer o aborto, fazer uma cesárea e tirar o neném. E ela falou comigo, não, ele vai nascer, é um menininho e vai nascer. E a gente foi até o final da gravidez. Minha gravidez também foi muito difícil.
O neném nasceu, acho que viveu uns 20 minutos e morreu. Mas ela cumpriu a etapa dela. Aquele compromisso que ela assumiu na espiritualidade de gerar aquela criança que certamente aquele espírito que estava habitando aquele corpo era um espírito cujo perispírito trazia nele marcas de alguma situação, que nós não podemos julgar, mas ela se libertou nessa reencarnação desse processo. Porque ali era pais e filho comprometido com a situação. Ela poderia ter simplesmente o quê? Não, eu quero abortar. Essa criança não vai viver. Quem é que ia tirar uma pedra nela? Uma criança sem cérebro. Totalmente sem cérebro. A criança só gerou o resto do corpo. Mas ela não quis. Ela foi até o final. Isso quer dizer que essa situação, para ela, essa experiência para ela, não haverá uma próxima. Porque ela se libertou daquele tipo de experiência, daquele tipo de karma. Certamente, todos eles estavam envolvidos num processo reencarnatório difícil. Mas ela venceu esse processo. Então, todos nós precisamos pensar o seguinte: a reencarnação é bênção divina. A reencarnação não é castigo de Deus. É a oportunidade de depuração das nossas enfermidades morais dentro do estágio que nós estamos, né? Nós não vamos fazer uma faculdade de medicina se a gente não fez a primeira série do ensino fundamental. Não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei somar, eu vou fazer o quê numa faculdade de medicina? Então, hoje, nós precisamos entender o seguinte: nós estamos exatamente na posição que precisamos estar, na família que precisamos, que nos abraçou nessa presente reencarnação. Nós estamos na sociedade, na comunidade e até dentro da religião que precisamos. Por isso que nós aqui não falamos assim, você tem que seguir a doutrina espírita. Muitas vezes, quantas pessoas passam pelo processo de fluidoterapia, Catarina, que você trabalha nessa área, se tratando de outra religião? Claro. Você vai perguntar aqui, querido, de que religião você é? Não, você vai tratar, ele vai participar até o momento em que ele se sentir bem ou que vocês mesmos acharem que é o momento dele ir adiante, porque ele já está bem, ele já não está mais com aquele processo. Tem alguns, Graça, que não querem nem sair. Eles vêm perguntar, posso fazer mais um pouquinho? Pode. Então, olha só, tem pessoas que entram para fazer 4 sessões de fluidoterapia e acabam fazendo 8. Exato. Aí, se a gente bobear, fica o ano inteiro, mas é preciso dar vaga para outros. Então, esse trabalho, ninguém pergunta assim, olha, por que você está sentindo isso? Você deve ter feito alguma coisa na outra encarnação? Não. Não. E nem essa. Nós, às vezes, trazemos muitas dificuldades na atualidade que nós estamos somente colhendo aquilo que nós fizemos nessa mesma. Eu bebo cachaça, bebo isso, bebo aquilo. Quando lá nos 50, 55 anos, eu começo com dor no estômago. Aí começo com o problema digestivo. Aí, dali a pouco, aparece um câncer. No pâncreas, no fígado. Coitado, isso é processo reencarnatório? Não, é processo dessa vida. Você procurou isso, né? Agora, há expiações. Uma criança que nasce com uma paralisia cerebral é uma expiação para a própria criança, para aquele espírito que está habitando naquele corpo, os pais, os familiares. Não é verdade?
Nós estamos com um cabedal de autistas nascendo muito grande. São espíritos de inteligência, mas aprisionados naquele corpo, onde o cérebro dele, ele tem tanta informação naquele cérebro, que ele fica ainda meio, né, diferenciado. Porque muitas vezes você conversa com uma criança autista, ela te dá aulas. São. De tão inteligente que são. Tem muita criança, tem muita criança nascendo uma inteligência, mas assim, com TDAH, ansiedade, aquelas doenças aceleradas, porque o pensamento é muito rápido dessa criança. Rápido. E com um detalhe, você vê que ele adiantou muito nessa área da ciência, do intelecto, mas ele não gosta de um abraço. Essa parte afetiva precisa ser trabalhada agora, quando ele ainda está aprisionado à matéria, com toda aquela inteligência dele, mas ele não adiantou a afetividade no seu coração. Então, é por isso que encarnou, né? Entendeu? Pode ser que não sejam todos, mas são espíritos muito evoluídos, com dificuldade de habitar essa matéria. Sim. Né? Talvez seja a primeira reencarnação dele num corpo físico ainda limitado, para ele poder potencializar mais essa arte de... ele já adiantou muito essa arte de dependência do outro, né? De ter que ser cuidado pelo outro. Isso são teorias. Teorias. Não é uma coisa que eu possa dizer, não, eu assino embaixo, é isso mesmo que eu estou falando. Não. São teorias que nós precisamos prestar atenção. Então, na realidade, não tem limite de reencarnação. O limite que impõe somos nós. Como que eu estou vivendo nessa reencarnação? O que eu estou fazendo para aquelas pessoas que estão à minha volta serem mais felizes, melhores, com menos dificuldade de compreensão, de tolerância? Até que ponto eu estou tendo mais tolerância com alguém, né? E menos com outro? É preciso, porque muitas vezes, Catarina, a gente chora pela pedida a tolerância de alguém, mas a gente não é tolerante com a pessoa, né? Às vezes eu penso assim, meu Deus, eu fui tão intolerante nessa hora, né? Por que eu não mudo o meu modo de pensar, né? Por que eu não mudo o meu modo de ser? É uma forma da gente também se cobrar. Eu vim agora e eu fiz propaganda durante a semana, numa oficina para mulheres. E foi, assim, uma coisa muito gostosa. Foram horas que nós passamos com uma intensidade muito grande de descobrir a nossa essência. E foi um trabalho muito interessante que a Soraya Ribas e a Angelina Monte fizeram. Elas fizeram um curso caríssimo em Campina Grande, sobre o quanto nós somos influenciados pelas energias da Lua e como que elas se manifestam em nós, entendeu? Não é uma oficina exclusivamente espírita, não. Ela é uma oficina psicológica, tá? Na área da psicologia, mas é muito interessante. Aconselho a quem puder fazer, porque é muito bom você conhecer um pouco de você, né? Quando a gente fala assim, hoje eu estou com lua, hein? Olha, minha lua hoje não está boa. Quantas vezes nós sabemos que a lua influencia as marés? Antigamente, a pessoa falava, ó, fulano vai ganhar neném essa semana, olha a mudança da lua. Os índios contavam 9 luas, que era o tempo que a criança ia nascer. O agricultor, ele planta, semeia numa época da lua, colhe em outra. Isso é muito interessante. Mas é claro que elas trabalharam o autoconhecimento,
né? Através das diversas luas que nós trazemos dentro de nós. Uma hora nós estamos na lua minguante, outra hora nós estamos com ela muito cheia. E como é que nós reagimos? Como é que nós podemos trabalhar isso, né? Então, foi um processo muito bonito. Eu aconselho a todas, quando elas fizerem, novamente, essa foi gratuita, elas fizeram para a gente lá no Grupo Espírita, mas quando elas fizerem outras, se inscrevam, porque é muito interessante. Não tem nada de doutrina espírita, tem a parte psicológica de todos nós. E falando, para encerrar, reencarnação não tem limite. O limite da reencarnação é o limite do nosso avanço moral. Nós temos que ter a asa do amor e a asa do conhecimento. O dia que nós tivermos essas duas asas batendo juntinhas, nós alçamos voo. Mas a gente cuida muito de elevar o nosso intelecto, né? Hoje eu vejo, a criança faz de tudo. Aí você fala assim, leva na escola de evangelização, ou leva no catecismo, ou leva na igreja, no templo que você... mas nesse dia não dá para mim, não. Porque esse dia é o dia do meu descanso. Mas tem tempo para tudo. Educar o filho a respeitar as leis de Deus é você não complicar a sua vida na velhice, não complicar a vida do seu filho na juventude e também na maturidade. É isso aí, Catarina. Isso é um dos limites da reencarnação, né? Isso aí. Aprendemos que não tem limite. Que bom. Não. A gente agradece, né, a participação de todos, agradece a Graça, né, que nos fez esse estudo, a participação de todos. Muitos amigos nos deram boa noite, muito boa noite, coração. E que bom, né? Estamos juntos. Graças a Deus. Se vocês quiserem saber alguma coisa, a gente tem muitas atividades, para quem quer receber, para quem quer trabalhar, é só ir lá na página do Jeff, no Instagram mesmo, está lá fixado as nossas atividades. E são muitas. São muitas, são muitas. Quem quiser ajudar, quem quiser receber passe, nós temos fisioterapia, nós temos visitas, aqueles que não podem sair de casa para vir tomar passe todo dia, 3 horas lá no Jeff. Aí vocês podem ir lá na Sinara, marcar o nominho, que é toda quarta-feira. Antes era Kombi, agora é um carrinho que nós temos lá e que vai com a equipe na casa e aplica passe. Então, ao Alcimar, boa noite, uma ótima semana para todos nós. Para você também, Alcimar está ajudando a tocar para nós, não só a capoeira, mas principalmente a escola de evangelização a Cifraria. Bom, a nossa escola de evangelização lá no posto já começou, né? 10 horas. 10 horas. 10 horas, todo domingo. Todo domingo. E no lar é no sábado, 2h30. 2h30. Vamos deixar, levar nossas crianças para aprender sobre Jesus desde pequenininho, né? Sim. Vamos transformar esse mundo aí. Nós vamos transformar esse nosso mundo num mundo melhor. A gente tem que começar. Né? Catarina, a Horaci está em Três Rios e ela tem quarta-feira um tempinho. Então, o André conseguiu uma troca, acho que era com a Elaine Moura, né? Não tenho certeza. E a Catarina e a Horaci vai falar no Grupo Espírita às 19h30 na quarta-feira, presencialmente. Horaci é um amor de pessoa. Vamos lá prestigiar nossa amiga. Né? Isso. 3 itens, um amor de pessoa. Ótimo. Ela traz uma bagagem muito grande, muito boa. Não é sempre que ela pode estar aí conosco. Então, o convite fica feito para quarta-feira, 19h30, assistir a palestra da Horaci e logo. Isso aí. Então, vamos à nossa prece, fechar os nossos olhos, respirar
profundamente o hálito divino, os fluidos, pedindo à espiritualidade amiga que traga esses fluidos para nós, para fluidificar as nossas águas que estão ao nosso lado, para aplicar um passe em nós, para transmitir as luzes, o amor, os remédios, as vitaminas, os sais minerais que sejam colocados nas nossas águas, no nosso corpo, para que haja o equilíbrio do nosso perispírito, do nosso espírito, com o nosso corpo da matéria, para que haja cura, mas principalmente a cura espiritual, onde nós possamos praticar o Evangelho do Cristo. Praticando o Evangelho do Cristo, conquistando a paz, o amor, o perdão e o respeito, vamos nos melhorando para que diminuamos as nossas encarnações, para que possamos fazer das encarnações um trabalho na seara do Cristo. Abençoe os nossos lares, abençoe os nossos governantes e a nossa humanidade. Fique com todos nós, Senhor, com todos aqueles que estão inscritos em nossos cadernos de prece, e aqueles que estão passando com os nomes em nossa mente, aqueles que também estão como ao lado, necessitados de luz e bênçãos. E assim, Senhor, agradecemos mais uma vez a semana que passou, nos dando coragem e força para a nova semana. E Jesus abençoe a todos nós e ao Pai Eterno também. Que assim seja, graças a Deus. O Celso está pedindo aqui para avisar da mocidade todo sábado às 19 horas. O Celso, se a gente for falar as atividades que nós temos, gente, nós vamos ficar a noite inteira. Nós já falamos do Instagram. Está tudo já, lá no Instagram. Faz muita atividade, gente. É muito linda a nossa casa. Muito linda. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Até quarta, se Deus quiser. Se Deus Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.